Vamos falar de direito do trabalho no Simples Assim? O nosso telespectador manda a sua dúvida, a sua pergunta e a gente leva para o especialista responder. Nós conversamos agora com o Dr. Braulio Monte Júnior, que é advogado, mestre em Direito do Trabalho, coordenador do curso de Direito no IMES Catanduva. E abriu uma brecha na agenda para falar com a gente. Muito obrigada, Dr. Braulio. Eu que agradeço. A história que a gente recebeu é o seguinte: o trabalhador disse que fez o turno dele e, a pedido da empresa, fez um outro turno, e quando ia para casa de moto, sofreu um acidente, perdeu a visão de um dos olhos e depois ficou 5 meses afastado. Já voltou ao trabalho, segundo ele, está em estágio de estabilidade e tem medo porque imagina que dentro de um ano, a partir do momento que ele voltou, ele perderia essa estabilidade e quer saber se, em sendo demitido, teria direito a uma indenização. É uma excelente pergunta. Na verdade, a gente tem que analisar várias coisinhas ali. A junção dele ter aumentado o turno, que nem ele fala, mas ele aumentou o horário de trabalho, não muda nada de figura. Isso daí continua sendo normal, ainda que ele supriu a falta ou a substituição de outro empregado. O fato dele sair do emprego e pegar mais ou menos a mesma rota para a sua casa de retorno, aquele processo trabalho, residência, trabalho, residência, esse processo aí de transporte do empregado, ainda que seja por carro dele ou da empresa, vários meios de locomoção, nesse trecho também é considerado acidente de trabalho se ele causa lesão. Como ele perdeu uma visão num acidente de moto, é um acidente de trabalho. O empregador é obrigado, por conta da legislação previdenciária, nem trabalhista mas é previdenciária, de comunicar esse acidente. Normalmente os empregados, Gislaine, conhecem esse documento como CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Essa comunicação vai direto para a Previdência ela manda para outros órgãos para a gente fazer uma estatística dos acidentes. E vai para a Previdência exatamente porque para a Previdência saber o que aquela empresa faz, qual é o número de acidentes que ela tem, se é maior, se o risco, se ela está correta. Quanto mais ele tiver, aumenta um pouquinho o custo. Então por isso que as empresas elas sempre procuram não ter muitos problemas. Muitos CATs para declarar. No caso desse telespectador, ele está voltando, ele teme ser demitido. Então, quando uma pessoa fica de licença, ela volta, ela tem estabilidade no cargo? Ela tem uma estabilidade de 12 meses, na verdade, baseado numa lei da Previdência, a partir do momento de retorno. Os pressupostos para a estabilidade, eles são o acidente de trabalho em si mesmo, com o conceito dele, que leva sempre a palavra lesão, e ficar afastado mais de 15 dias do trabalho. Ficando afastado mais de 15 dias é o segundo requisito que dá direito à estabilidade. E como ele ficou 5 meses afastado, ele passou por esse segundo requisito também, preencheu esse requisito, logo ele tem direito à estabilidade de 12 meses. O problema dele é que ele não tem uma indenização. Ele não tem indenização. Porque eu presumo, porque ele falou que ele estava indo de moto para casa, então eu tenho que presumir, se a moto for dele, por exemplo, o empregador não tem obrigação nenhuma de ressarcir a moto dele. Se a moto for do empregador, daí tem que ver, a moto estava em condições de dirigibilidade, freio, tal, ver todas essas situações. Ele estava equipado com capacete, etc. E tal. Tudo isso tem que ser considerado. Isso. Se ela tiver, ele também não tem direito a nenhuma indenização. Porque foi um acidente de trânsito. E sendo demitido, não lhe cabe também nenhuma indenização. Não porque cabe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É bem simples esse ponto aí. O direito de trabalho é um direito mais simples mesmo. Nós dividimos, na verdade, em duas situações, depois uma terceira que eu vou falar também. Assim, é culpa do empregador? Bom, o que é culpa? Negligência, imprudência e imperícia. O empregador agiu nesse caso com negligência, com imprudência e com perícia? Ao meu ver, não, porque ele estava voltando para casa, o empregador não tem culpa nenhuma, ele estava voltando para casa, sofreu um acidente de trabalho. Ainda que o culpado seja o terceiro que bateu nele ou derrubou, o empregador não agiu com culpa, nem com culpa nas três modalidades culposas. E tem também quando o empregador age com culpa. Por exemplo, ele deu um cinto
que estava quebrado para o sujeito se amarrar quando passou de 2 metros de altura. Aí o sujeito cai porque o cinto não estava em boas condições. O empregador agiu com culpa. Agindo com culpa, tem que pagar a indenização. Tá? E no caso que ele relata que aparentemente não. Aparente não. Em quais casos, então? Nesse caso, por exemplo, de oferecer um equipamento falho, seria um caso em que geraria uma indenização? Só tem 2 situações, para ficar bem resumidinho. 2 situações. A primeira, quando o empregador agir com culpa. Quando o empregador agir com culpa, e qual a culpa? Quais são as modalidades de culpa? Negligência, imprudência e imperícia. Okay. Por exemplo, olha, aqui é uma pizzaria que entrega em 15 minutos a sua pizza. Então o motoqueiro que entrega a pizza, empregado da pizzaria, ele tem que correr bastante para cumprir aquele horário prometido no folder, no banner que a empresa solta, sabe? Então o fato dele correr muito, se ele cair e se machucar, ele foi motivado a isso. Foi motivado a isso, é culpa do empregador, tem que indenizar. Tá? Na segunda modalidade, que é quando o empregador trabalha com acentuado risco. Por exemplo, aquele fio que passa na porta da nossa residência, ele tem 13.800 volts, por exemplo. A 15, 20 centímetros daquele fio já te dá um choque que basicamente fatal. Poucas pessoas escapam. Eu já vi pessoas escapar, mas basicamente é muito raro. A morte é quase iminente. Por exemplo, nesse caso é risco acentuado. O empregador trabalha numa situação de risco. Então, qualquer coisa que acontecer com esse empregado que trabalha no risco acentuado, o empregador responde indenizatoriamente, com responsabilidade civil. Mas existem situações de risco. Tá? Então, são situações, por exemplo, quando construiu a ponte Rio-Niterói. O sujeito ele afundava 40, 50 metros mergulhando para poder fazer a drenagem lá do mar, daquela ponta do mar e tal. Aquilo é risco acentuado, não tem nem conversa. O sujeito mergulhava nessa profundidade absurda e tal. Ele mergulhava, se acontecesse alguma coisa com ele, esse risco acentuado indeniza de qualquer forma. Sem culpa do empregado, é só o fato de ter o risco, ter acontecido. Risco acentuado, então. Então, por exemplo, quem trabalha numa caldeira, isso é uma situação de risco iminente também? Não. É outra coisa, é diferente. O risco acentuado, ele não tem um conceito muito claro. Assim, a gente que tem que olhar cada caso e analisar. E a questão do uso do EPI, do equipamento de proteção individual, que é muito questionada e é muito difícil de fazer com que o colaborador faça uso desse EPI. Verdade, é muito difícil. Então, nessa circunstância, vamos dizer assim, é um atenuante para o empregador se houver algum tipo de dano ao colaborador que ele não usou o EPI, por exemplo. Se o colaborador ele não colabora, ele não faz isso, ele tem que ser punido também. Então, o fato dele não usar o EPI é um problema dos dois, do empregado e do empregador, no meu modo de ver. Se você pegar o artigo 157 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele usa 2 verbos. Ele usa o verbo cumprir, depois ele vem e completa. O empregador é obrigado a cumprir as normas de segurança e fazer cumprir a norma de segurança. Então ele tem que obrigar o funcionário a usar. E ficar de olho. Ele não pode deixar. Então é uma situação atenuante quando o empregado causa o acidente. Por exemplo, é um acidente de trabalho se ele se joga de cima do edifício. Não causou lesão? Entra ali no conceito, e, né, ele estava trabalhando dentro do horário de trabalho e tal, mas o empregador tem culpa? No meu modo de ver, não tem, porque, né, ele pulou a grade de para-corpo, né, ele pulou e tal. Então, existem umas situações que são difíceis mesmo, né? São mais subjetivas. Muito obrigada, Dr. Braulio. Eu que agradeço. Muito obrigado.